Olá, seja bem-vindo ao SantoCast. Eu me chamo Luiz Carlos Santorin, host desse magnífico podcast. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto extremamente relevante e importante, desde para profissionais da saúde, administradores do ramo, empresários do ramo, corretores de seguro, que é o seguro de responsabilidade civil para médicos, riscos e o cenário. E nós estamos aqui com um time de peso, para falar sobre esses assuntos. A gente trouxe o time Santorin, pessoas de extremamente relevância, para a gente poder abordar esse assunto e destrinchar ele de uma forma simples para todo mundo que esteja nos escutando. Aqui temos aqui a nossa Denise Cristo, ela é doutora, professora na área de gestão, há anos na Faculdade La Salle, está no mercado de seguros também há mais de 30 anos, uma vasta experiência, atualmente como responsável, head da área de sinistros aqui da Santorin. Prazer ter você aqui, Dê. Prazer é todo meu. E temos aqui também o Gustavo Vieira, nosso consultor especialista em proteção na área da saúde, desde proteções pessoais a profissionais também, há mais de 6 anos, administrador e também sócio aqui da Santorin. Prazer estar aqui. Que bênção, maravilha. Meu papel hoje aqui vai ser de uma pessoa extremamente leiga no assunto. A intenção é que a gente faça um diálogo muito aberto, de forma simples, para que a gente consiga traduzir esse assunto, que pode ser muito complexo para muita gente, de uma forma muito simples, tá bem? Então, eu acho que é importante a gente, antes de entrar, talvez, nos riscos e cenários, é explicar o que é esse seguro. Então, se quiserem abordar um pouquinho desse tema hoje, para quando vem alguém buscando esse seguro, como é que a gente explica ele? O que é o seguro de responsabilidade civil? Perfeito. Vamos lá. Eu acho que é muito importante, antes da gente entrar no que é o seguro de responsabilidade civil, a gente entender essa palavrinha que é a responsabilidade civil, Porque muita gente ouve e às vezes não sabe o que é. E quando a gente para olhar o que é então essa responsabilidade civil, basicamente é um dever que eu, como cidadão que convive em sociedade, tenho de reparar um dano causado a um terceiro. Então isso a gente pode levar para vários tipos de situações, por exemplo, aqueles mais comuns da gente ver. Eu moro numa casa, eu tenho um cachorro e ele é um pouco bravo. Eu abro o portão para sair com o meu carro e esse cachorro acaba saindo e mordendo uma pessoa na rua. Essa é uma responsabilidade civil, Ou seja, eu acabei causando um dano para uma outra pessoa e eu preciso reparar aquele dano. Então esse é o conceito da responsabilidade civil. Quando a gente fala do seguro de responsabilidade civil, então, qual que é o propósito dele? Garantir com que o profissional que faz a contratação desse seguro não tenha um prejuízo financeiro ali de forma inesperada por conta de um problema com o paciente ou familiar de paciente, nessa prestação de serviço, que pode ser desde a alegação de um possível erro realizado, de uma insatisfação no procedimento e por aí vai. Entendi. Você falou sobre a palavra prestação de serviço. Hoje, então, o que o médico traz, o que o médico no atendimento dele, é como se ele estivesse prestando um serviço? Exatamente. São duas pessoas, uma prestando serviço, outra contratando aquele serviço, e pode que nessa prestação de serviço ocorra algum desentendimento, algum desalinhamento, uma expectativa que foi criada e que às vezes não foi atendida. E aí, nessa prestação de serviço, se tiver esse descontentamento, esse desalinhamento, essa pessoa que está contratando esse serviço, ela pode, querendo ou não, querer que seja reparado aquele prejuízo que ela teve, aquele custo que ela teve naquela prestação, e o profissional que está realizando aquele serviço, ele pode também ter um seguro para se resguardar daquela situação. Até porque não necessariamente houve de fato um erro naquela prestação de serviço. Pode que seja somente uma alegação de um erro sofrido. Então ele pode ter essa pólice de seguro para se resguardar, para ele não ter um prejuízo financeiro ali de forma inesperada. Tem umas, complementando, tem umas questões bem importantes que a primeira é que para que haja uma prestação de serviços tem que haver um relacionamento entre essas duas partes, O relacionamento entre essas duas partes. Porque de um lado tu vai ter o médico oferecendo o que ele tem de melhor e de outro lado o paciente interessado naquele serviço. Só que isso depende de uma comunicação e nem sempre o que o médico comunica é absorvido pela pessoa que está contratando o serviço. E esses gaps de comunicação, muitas vezes, vão levar a um entendimento diferente em relação ao esperado. Então, uma das questões importantes que a gente sempre comenta é documentar tudo em prontuário. Se for um procedimento cirúrgico, também os documentos, lá o termo de consentimento, um contrato de prestação de serviço, que depois a gente vai abordar mais à frente com maior profundidade. E eu acho, assim, pelo que eu percebo no dia a dia com os médicos, que é uma questão cultural ainda em evolução, porque a gente vê, o médico não sai da concessionária com seu carro de 500 mil sem seguro, mas ele sai de casa para trabalhar, correndo o risco
maior que esse se ele vai fazer uma cirurgia. Então, a gente sempre fala que ter uma pólice de seguros, que muitas vezes vai custar um dia por mês de trabalho para um cirurgião, é uma liberdade financeira que não tem preço, porque é um risco que a pessoa está transferindo para uma seguradora, né? Ninguém sai de casa para bater o carro, ninguém sai de casa para emitir uma pólice de seguro errada, ninguém sai de casa para cometer um erro durante um procedimento cirúrgico. Mas a gente é humano e a gente sabe que eventualmente pode acontecer. E tem muitas situações na medicina que o erro é previsto. O erro ou a intercorrência, então ninguém está livre. E é interessante que muitos médicos não se dão conta desse risco e acabam deixando para amanhã a contratação da apólice de seguros, né? Isso é bem impactante. Muitas vezes a pessoa estudou lá 15 anos, fez especialização, várias formações, adquiriu um patrimônio e, de repente, para economizar R$2.000 por ano, acaba colocando o seu patrimônio em risco, né? Show de bola. Então nós temos que a apólice ela resguarda o profissional, né, de forma onde, caso ele tenha algum processo, seja alegado, né, o erro médico entendido, você tem uma apólice que resguarda a pessoa financeiramente para isso. Ela tem uma data, ela tem uma vigência que fala, ela tem uma abrangência, como é que funciona isso? Até você comentou, caso ela tenha um processo, por exemplo, né, e a gente consegue ir mais além, porque não necessariamente um processo, mas pode muitas vezes que ela seja chamada numa delegacia, por exemplo, para prestar um esclarecimento, ou seja notificada pelo conselho para dar um esclarecimento sobre alguma possível situação, ou receba uma sindicância, uma ouvidoria, uma reclamação informal, às vezes no WhatsApp dela, contando que o paciente ficou insatisfeito. Então o seguro acho que ele vai além, não somente caso receba um processo, mas muito antes disso, né? Até porque a gente fala que o mais importante do que fazer uma boa defesa num processo é a gente se resguardar antes desse processo acontecer. Então, muitas vezes, poxa, percebi que o paciente já se mostrou um pouco insatisfeito, poxa, vou falar com o Gustavo, vou falar com a Denise, vou entender quais são os próximos passos que eu posso fazer, até para evitar que aquilo de fato se torne um processo. Porque muitas vezes a gente consegue minimizar, né, aquela situação e não fazer com que ela se torne de fato um processo lá na frente. Então isso é muito importante. E sobre essa pólice de seguro, a partir do momento que a gente faz a contratação dela, a gente passa a ter cobertura então durante 365 dias em todo o território nacional e onde quer que esse profissional atue. Então, a partir do momento que esse profissional ele passa a ter essa pólice, ele passa a ter diversas coberturas que vão resguardar ele caso ele venha ter um possível problema. Desde a parte de pagamento de honorário de advogado, pagamento de médicos peritos e assistentes técnicos, pagamento de possíveis acordos, caso faça sentido fazer um acordo para não deixar o processo tramitar, de fato chegar lá na frente e ele ser condenado, ou até mesmo, por exemplo, o fato de um pagamento de indenização no caso de uma condenação. Então, todas essas custas vão sair dessa pólice de seguro e evitam que o profissional tenha que colocar a mão no bolso. Interessante, legal. Eu acho que assim, é importante deixar claro e relembrar, né, o cliente médico ou o consumidor de uma pólice de seguro de responsabilidade civil que, em sendo identificada uma falha técnica, é interesse da seguradora resolver o quanto antes o problema. Porque a gente sabe que não existe juro maior que o juro de um processo tramitando no judiciário, né? Então, é interesse da seguradora, é o nosso interesse que o nome do nosso cliente não fique circulando lá nas consultas dos EPROCs, né, nos tribunais de justiça. Então, a gente tem, nosso departamento de sinistro aqui faz um esforço muito grande para identificar realmente a origem da reclamação e, se tiver algum indício de que pode ter havido uma falha, a gente tenta, com muita dedicação, resolver o quanto antes entre médico e paciente para que termine aquele problema ali, né? E existem documentos, né, como o Gustavo falou, que talvez a organização para você receber uma indenização ou para que a seguradora indenize de forma rápida, que é o interesse, você precisa ter alguns documentos antes, algumas coisas que consigam se resguardar, coisas que comprovem o que foi feito, o que não foi feito. Tem algo assim que o médico consiga se precaver antes de acontecer algo? Nada melhor, não tem nenhum documento mais efetivo para a defesa do médico que um prontuário médico completo. Então, assim, ajudam os outros documentos, que a gente até tem modelos que desenvolvidos por advogados, que aqueles médicos que não têm nenhum documento personalizado,
a gente sugere que conversem com o especialista e mostra a possibilidade de agregar novos documentos na rotina. Mas aí é caso a caso, porque a gente sabe que médicos que têm um volume muito alto de atendimento em emergências, muitas vezes acabam não conseguindo preencher muitos formulários, muitos documentos, e aí nesse caso a melhor defesa dele é anotar tudo em prontuário. Mas para o cirurgião, então assim, é indispensável, e até tem seguradoras que não abrem mão do termo de consentimento livre e esclarecido, assinado pelo paciente, né? Também não adianta mandar o termo sem assinatura, que alguns médicos às vezes esquecem de pegar a assinatura, então não vai resolver. Então tem que ter esse termo. Ah, mas não tem formulário e eu tenho que atender o paciente. Escreve no prontuário o conteúdo que estaria anexo no termo e pede para a pessoa assinar. Então, assim, não é a falta de um documento apartado, chamado, intitulado termo de consentimento que vai prejudicar a defesa. O que prejudica a defesa é não ter comprovação de que o paciente foi informado dos riscos, do porquê daquela conduta e não uma outra, que o paciente realmente aceitou, então, as etapas daquele tratamento no contrato de prestação de serviços. Então, são os principais, né? Então, o prontuário, o termo de consentimento, e para os cirurgiões ou para procedimentos com maior parcelamento, digamos assim, quando são coisas maiores, é muito frequente o uso do contrato de prestação de serviços. Então, que é um documento onde ficam as regras do Código de Defesa do Consumidor, né? As questões financeiras, do pagamento, da prestação de serviços, e anexado a ele, então, os documentos clínicos. E em alguns casos, então, por exemplo, o cirurgião plástico fez um procedimento onde ele já tem o termo de consentimento, tem o prontuário, tem o contrato de prestação de serviços, e essa paciente, ela tem algumas consultas depois do procedimento, até ela ganhar a alta definitiva. Então, uma coisa que é bem importante, não está ainda muito utilizado, mas é importante, é ter um termo de alta, onde lá no final do tratamento, na última consulta, ok, ficou tudo certo, a paciente concordou com o tratamento, com o resultado, deu ok, então, termo de alta. Se teve que fazer algum reparo nesse ínterim entre a cirurgia e a alta, foi feito, está tudo resolvido, ok, concordei com tudo, recebi o serviço contratado, finalizou a prestação de serviço. Então, é um documento que ajuda também. Mas o que mais vai ajudar ele, seja no CRM, seja em ouvidorias, não responde sozinho. O seguro paga o advogado para fazer isso com ele. Então, responde olhando não só o ponto de vista clínico, mas também o ponto de vista jurídico. Então, esse assim, tu pode dar 2 aconselhamentos, eu diria, prontuário completo, preenchido, e assessoria jurídica sempre que tiver uma demanda de paciente. Infelizmente, é comum a gente ver muitas vezes o médico que recebe às vezes uma sindicância e ele fala, não, eu consigo responder sozinho, e acaba fazendo a defesa, e aí infelizmente essa sindicância vira um processo ético administrativo, né? Então, um processo ético profissional, perdão. Então acaba que muitas vezes por conta de quê? Aquela defesa na sindicância às vezes não foi muito bem elaborada. Ela podia ter sido muito mais bem fundamentada, né, judicialmente, juridicamente, e aí evitaria muitas vezes que aquela sindicância se tornasse aquela PEP, né? E uma outra coisa que eu vejo que, assim, que eu fico bem chateado no dia a dia é quando o médico acaba recebendo alguma demanda, né? E aí, às vezes, um atendimento 1, 2, 3 anos atrás, a gente vai pegar o prontuário e praticamente não tem nada lá, né? E aí, até ele recordar quem foi aquele paciente que ele atendeu, o que foi aquela demanda daquele paciente, muitas vezes é um negócio difícil, assim, né? E a gente entende que com alto volume, né, aquela meta de atendimentos em tanto tempo, acaba ficando difícil, né? Mas, às vezes, uma coisa que talvez um minutinho a mais, né, vai evitar um problemão lá na frente. Porque hoje existem os prontuários eletrônicos, se eu não me engano, né? Fica mais fácil. Mas ir para aqueles prontuários que são físicos, que é do médico, não é muito bem... Precisa ter um tradutor ali, né? Ou imagino que ainda colocam siglas, né? Entendo que talvez, pelo que eu estou entendendo aqui, quanto mais claro for a informação, quanto mais
simples tiver ali, mas também com detalhes que são importantes, que foram destinados ao tratamento, melhor vai ser a defesa, porque não necessariamente o seguro vai indenizar caso seja processado condenado, né? Ou tem alguma formalização entre os dois que ele tem que pagar algo, mas o seguro ajuda com isso, mas também para a seguradora ter informação para gerar as indenizações rápidas, né? E eu acho que assim, o mais importante que a gente tem que entender é que o prontuário é de direito do paciente. Então, o médico tem que pensar que ele está escrevendo aquele documento para o paciente ou familiar do paciente. Então, se ele escreve com a famosa letra de médico, né, fica difícil do familiar do paciente entender e muitas vezes a falta dessa compreensão pode motivar a um acionamento nas vias administrativas, criminais e judiciais que não precisaria, né? Entendi. Então, a terceira dica, além das duas que você trouxe, é treinar caligrafia. Porque isso é um ponto importante. E como é que está esse cenário hoje, né? Porque às vezes o Brasil é muito grande, né? Existem hospitais referência, assim como outros que não têm nem recurso para o médico conseguir exercer a profissão, né? Como é que está esse cenário hoje dos processos, da responsabilidade médica no Brasil? O pessoal conseguir entender talvez um pouco dos riscos que se correm, talvez quais são as especialidades também que hoje são mais processadas. Como é que está isso? Isso que tu comentou, de muitas vezes não ter estrutura necessária para fazer um atendimento, a gente percebe que é algo que acaba gerando muita demanda, né? Porque imagina o cenário de um médico que atende no interior e aí a estrutura que ele tem é muito limitada. Então ele faz o que ele pode na condição que ele tem. Só que não necessariamente é o que o paciente precisa às vezes. Às vezes ele precisa de um suporte um pouco maior, de um exame às vezes que não consegue ser realizado naquele local. Então, na grande maioria das vezes, ele faz aquele primeiro atendimento, né, tudo que ele pode, o melhor que ele pode, e precisa transferir esse paciente para um outro local. E acaba que, às vezes, nessa transferência para um outro local, acaba tendo algum tipo de problema. E aí, quem que vai ser culpado, né, ou quem que vai ser processado, muitas vezes é o médico, mesmo tendo feito o melhor que ele podia naquela condição que ele tinha. Então, esse fato dessa estrutura, isso é muito importante. Né? Ou, por exemplo, o fato da pandemia, a gente viu, né, com a falta dos EPIs, com a superlotação do sistema de saúde, onde acabava sobrando para o médico uma coisa que não necessariamente era uma culpa dele. Então isso é uma coisa que, querendo ou não, acaba acontecendo bastante, infelizmente. Na pandemia aumentou os processos? Aumentou bastante. Aumentou bastante, infelizmente. Porque imaginemos que você vai para um lugar, precisa ter acesso ao oxigênio, você não tem, você tem que ser transmitido para um outro lugar, e talvez esse lugar nem tenha. E é verdade, aconteceu alguns problemas. E são muitas coisas assim, a gente tem muitos casos, né, no dia a dia, mas às vezes não é nem responsabilidade do médico, às vezes é a responsabilidade da gestão, né? Então, manda um paciente com uma ambulância do interior com um tubo de oxigênio pequeno que não chega até a capital. E aí faz o quê? Então, o dia a dia da rotina desse médico que trabalha com poucos recursos é muito cruel, porque tem que fazer milagre e às vezes tem que tirar uma carta da manga para resolver a situação ali. Então é bem, bem difícil, né? Mas assim, o Brasil ele vem ano a ano tendo aumento de processos contra médicos, porque a maioria dos pacientes não tem custo para processar médico, porque ganham benefício da justiça gratuita. A tão conhecida justiça gratuita. A tão conhecida JG. Então, imagina, você pode processar um médico sem custo e se você perder a ação, você não paga nada. Então, você faz um contrato de risco com o advogado, né, Gustavo? Onde, se tiver sucesso na ação, você ganha e o advogado ganha, se não tiver, ninguém perde. A não ser o médico que, se responder qualquer demanda administrativa ou judicial, ele já tem que custear advogado. Se for um processo civil, na maioria dos casos, vai ter perícia. Dependendo do caso, se for uma particularidade, vai precisar de um médico assistente técnico para avaliar essa perícia ou para sugerir quesitos para o perito. Então, é um outro custo. E depois, lá na frente, né, vai depender do resultado dessa perícia
para condenação ou não. Então, é bem desafiador sair de Uhum. casa todo dia para trabalhar numa emergência, principalmente, né? Uhum. E ter todas essas adversidades, além das normais, intrínsecas do cuidado da vida humana, né? Uhum. Então, E até um complemento, porque a gente acaba pegando, infelizmente, muitos casos de justiça gratuita, né? E aí, mesmo que o médico ele prove, né, que não cometeu nada de errado, que não teve nenhum atrito na relação, que ele fez tudo que ele podia, e ele ganha aquele processo ou aquela demanda, né, ele ainda não pode solicitar os honorários de sucumbência, né? Ou seja, os custos que ele teve com o advogado dele, mesmo provando que ele não estava errado, ele não consegue que a outra parte pague. Porque essa outra parte alegou hipossuficiência, né? Onde que basicamente ela não tem condições de arcar com o processo, mas que ela precisa, né? E aí é destinado a um advogado sem custo para ela, então nem os custos que o médico teve com os advogados para ele fazer a defesa, mesmo provando que ele está certo, ele não pode solicitar para outra parte também. Então, ou seja, mesmo não tendo cometido nada de errado, mesmo estando 100% certo, ainda assim eu vou ter um custo para me defender, para provar que eu não estava errado. Aí eu digo, então, na verdade, ele foi condenado mesmo assim, né? Exatamente. Mesmo ganhando o processo, ele teve que Exatamente. colocar a mão no bolso ali, e eu imagino Exatamente. que até esses custos não são nem um pouco baratos, né? Porque por esse aumento, eu acho que até oferta e demanda, quanto mais demanda, eu imagino que talvez os custos hoje de você de ter uma defesa, ter todos os honorários, todos os peritos que estão aí, ele aumenta bastante, né? Hoje a gente tem uma média, mais ou menos, de quanto que é o médico receber um processo hoje, quanto que ele vai ter que se preparar, talvez financeiramente, caso ele não tenha uma apólice de seguro que vai arcar com isso, quanto que ele tem que ter resguardado para poder fazer essa defesa? é que assim, é difícil falar só em defesa, né? Uhum. Porque ele não sabe se vai ser condenado ou não, né? Então, mas em termos jurídicos, o custo de defesa, muitas vezes ele depende do montante do valor da ação que está sendo pleiteada. Então, a gente tem na obstetrícia, a gente tem causas fácil, né? O que passam de 1 milhão de pedido. Então, imagina, custo de defesa numa ação dessas é Às vezes absurdo. 10 a 20% do valor pedido na ação. Isso só para a parte do advogado, né? Só para Tem advogado. outras... Aí depois, a perícia, ela deu uma reduzida ultimamente nos custos, ela está um pouco mais regulada, mas chega fácil em 8, 10 mil reais, dependendo Custo do de caso. perícia. De perícia. Entendi. Aí mais o assistente técnico, que vai perto disso. Nossa, então se eu for fazer uma conta, na verdade é bom nem fazer a conta. Mas uma coisa é certa, né? Porque muito profissional às vezes fala, não, então eu vou ficar sem um seguro, né? Se acontecer alguma coisa, eu pago ali. E a gente está falando aqui de uma defesa simples, né? Talvez num cenário simples, as custas menores que ele puder ter, às vezes equivalem a 10, 15 anos o preço de ter um seguro de responsabilidade civil, né? Sendo que num processo ele precisa pagar o advogado à vista, ele precisa pagar o perito à vista. O seguro ele parcela em 12 parcelinhas pequenas, então assim, é uma diferença muito grande, né? Nesse impacto. E assim, a gente está falando de um processo, mas até chegar num processo civil, muitas vezes, falando já de uma das áreas que tem mais casos de acionamento, que é a obstetrícia, né? Então, assim, hoje em dia é comum a boletim de ocorrência de lesão corporal do médico contra a gestante ali na hora do parto. Então, ela já vai precisar de um advogado para ir acompanhar na delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Então, a gente sugere que o médico não faça isso sozinho, porque ele precisa dessa orientação jurídica, não vai produzir provas contra si, então não correr esse risco, né? E aí depois pode vir ouvidoria, então hoje a gente tem a ouvidoria do município, a gente tem a ouvidoria do estado, a gente tem o CRM, que o paciente reclama através de e-mail, né? Então, uma sindicância de CRM. Então, para tudo isso, ele vai ter que contar com a boa vontade de um advogado, e daí eu diria que vem o outro problema, que é comum do médico sem seguro. Ele muitas vezes contrata o advogado amigo, ou advogado familiar, e não se preocupa muito em buscar o advogado especialista em direito médico. E são situações totalmente diferentes. Então a gente fala, o médico que é obstetra, porque ele fez formação para isso. E o advogado que é especialista em direito médico, ele fez especialização para isso, então ele é o indicado para fazer a defesa. E a gente vê assim várias condenações, aí pela prática do dia a dia a gente vê facilmente a falha da defesa. E aí
vamos ver, a gente já tem por hábito ver quem é o advogado. A gente vai para a rede social consultar, não é um advogado especialista em direito médico. Então, é um outro problema. E o outro aconselhamento que se pode deixar para o médico é: procura um advogado especialista em direito médico. Entendi. Aproveitando essa parte do falando da obstetrícia, né, que é a especialidade hoje mais demandada da área da saúde, uma relação que tem que às vezes o médico ele não entende é o fato de que uma especialidade com muito sinistro, né, com alta sinistralidade, consequentemente o valor do seguro ele vai ser maior. Porque o seguro trabalha com risco, é isso, com a probabilidade de algo vir a acontecer. Então, às vezes acontece de, né, uma ginecologista obstetra buscar a gente para fazer um seguro, e às vezes, né, você conversa com ela, você passa as explicações, tudo bonitinho, e aí ela, não, mas eu tenho uma colega que paga metade, ou às vezes um terço, e a gente vai ver ela é pediatra, por exemplo, né, que é uma especialidade que tem um risco muito menor do que uma obstetrícia. Então, isso é uma coisa bem importante de se ter, que são as especialidades mais demandadas, consequentemente, o custo do seguro vai ser um pouco mais elevado também, para poder acompanhar esse risco que esse profissional possui. Entendi. Então, cada especialidade dentro do seguro ele tem uma precificação diferente por conta do Exatamente. risco dela, em tese. Exatamente. A seguradora tem um histórico de risco, de sinistralidade, com isso que ela precifica o seguro? Exatamente, tanto que isso é atualizado e por isso o valor do seguro vai ajustando, né? Então, se a gente tem uma especialidade que está tendo muito sinistro, consequentemente o valor desse seguro vai ser reajustado também para poder acompanhar isso. E não necessariamente só a especialidade, mas também as atuações dele, né? Porque às vezes, por exemplo, ele faz procedimento estético, ele faz às vezes um plantão de urgência e emergência, ele possui um cargo de preceptoria, de diretoria técnica, diretoria clínica, tudo isso vai impactar no custo do seguro. E é super importante eles passarem isso para a gente, por isso a gente faz uma boa anamnese para entender essas informações, porque cada um desses detalhes vai impactar no preço desse seguro. E vai impactar também que lá na frente ele tenha cobertura num possível sinistro. Né? Porque muitas vezes tem, por exemplo, um corretor que não é especialista. Ele não vai coletar as informações necessárias desse profissional, esse profissional vai estar pagando um seguro mais barato achando que está tudo certo, sendo que na verdade está enquadrado de maneira errada, e aí lá na frente de um sinistro pode que a seguradora negue aquela cobertura por conta daquele apólice estar enquadrada de maneira errada. E a culpa não foi daquele profissional, o profissional estava pagando o seguro achando que estava tudo certo. A culpa foi daí do corretor que não enquadrou da maneira correta aquele profissional. Como é bom ter esse acompanhamento de alguém que sabe, né? Desde o advogado especialista, um corretor também especialista. Né? As pessoas, como brasileiros, a gente não tem muita cultura da gestão de risco, né? Então, quando vem, a gente quer contrata um seguro, acha que, pô, pronto, eu tenho um seguro, né? O meu seguro cobre tudo. Mas na verdade não. Né? Ele cobre o que você está pagando, o prêmio que você está pagando ali pelas coberturas que você tem. Né? Então ele não cobre tudo, ele cobre o que foi informado. Né? Se você não tem um bom corretor que vai fazer essa intermediação, vai entender os seus riscos, para achar o enquadramento correto e resguardar você, e que consiga te acompanhar, né? Porque eu entendo que a gente muda. Né? No caso dos médicos, o médico começa com atendimento clínico, faz urgência de emergência, depois vai fazer uma especialidade, esse risco muda, né? A pólice precisa acompanhar ele, não é uma pólice fixa pro resto da vida, né? Exatamente. Ou acho que fazendo a mesma alusão seria, por exemplo, pegar um seguro de automóvel, onde muitas vezes o cliente ele trocou de endereço, ele não avisou o corretor também não se atentou e não pediu, e às vezes está com o endereço errado. A precificação vai estar diferente, ou trocou o modelo do veículo e não avisou. Então é muito importante, por isso que a gente sempre fala, né, para a gente manter o contato próximo. Então, assim, o que é muito comum? O médico ele formar, né, começar a dar plantão. Às vezes passa 1, 2 anos, ele entra na residência. E aí a atuação pode mudar completamente para o seguro. Pode sair muitas vezes de um plantonista para um ginecologista obstetra, né, residente ali. E isso vai impactar no custo do seguro também. Então é muito importante a gente observar esses detalhes e a gente acompanhar ele no longo prazo. Uma outra coisa que é muito importante também, não somente o enquadramento da maneira correta, é a cobertura correta para a atuação dele. Né? Então, trazendo para o seguro de carro, por exemplo, imagina, a gente está em Florianópolis, onde a gente sabe que o valor dos veículos já são valores mais elevados. Né? Então, a gente quer às vezes ter um seguro com 100 mil reais contra terceiros, será que não vai ser muito pouco? Né? Então, assim, subir esse valor de cobertura. A mesma coisa para a atuação dele. Né? Imagina colocar um ginecologista obstetra com uma cobertura, né, uma pólice de 100 mil reais, por exemplo. Dependendo do processo, vai dar nem para honorário de advogado. Né? Fora peritos, assistentes técnicos, acordo, uma indenização. Então, assim, se atentar muito bem nesse valor de cobertura que a gente tem, porque, assim, isso vai ser muito importante lá na frente. Muito importante. Isso pode evitar com que ele tenha que colocar a mão no bolso para ele não ter que colocar a mão no bolso. E outra questão que a gente escuta bastante no dia a dia é o médico tem seguro, e daí ele passa na residência, pede para cancelar a pólice, né? Porque ele não precisa mais do seguro. Ele não precisa mais do seguro porque ele está fazendo residência. Só que isso é uma informação equivocada que acaba chegando para os médicos, né? Porque o que a gente vê na prática? Colocou o CRM no prontuário. Primeiro, tem CRM, é médico. Segundo, tá com o CRM dele no prontuário, ele atendeu o paciente. Então, ele é, sim, passível de ser arrolado num processo futuro. Ele tem o preceptor, ok, é mais um.
Uhum. Então, assim, a gente tem vários casos aqui onde o acionamento chega para o nosso cliente que é preceptor. Aí a gente vai ver o processo, não, mas tem mais 3 médicos residentes junto no caso. Uhum. Às vezes o nosso segurado é só o preceptor e os residentes não têm cobertura, mas eles precisam ter defesa. Uhum. Então, assim, aí a gente auxilia, indica o advogado, pede até para o advogado dar uma força para os residentes, enfim, né, para não ficar na tabela máxima da OAB, né? E só que não adianta, é uma realidade que o residente tem que, lá na definição dos objetivos de carreira dele, quando ele se propõe a fazer uma residência, ele tem que saber que ele não vai mais poder fazer aquela quantidade de plantões, que a receita dele vai cair e que ele tem que manter a cobertura para a responsabilidade que ele tem enquanto médico em atividade. Então, isso é básico e acontece muito, né? Nesse caso, uma pergunta, imaginamos que nós tem o preceptor, né? E o preceptor, ele é rolado nesse processo. Ele recebe, a gente vai ver, esse processo tem os 3 residentes lá. Os 3 vão ter que arcar com a despesa para se defender? Ou isso tudo entra numa apólice, por exemplo, do preceptor? Não. Cada um é um réu. Cada réu tem a sua defesa. Cada um pode escolher o seu advogado. Então, não tem como compartilhar a apólice de um segurado para um segurado pessoa física para outros segurados pessoas físicas. Perfeito. A apólice é individual e a defesa tem que ser feita para cada um. Inclusive, a própria tabela da OAB lá dos advogados, ela é enquadrada com base no valor da ação para cada réu. Então, cada réu tem aquele valor de ação. Entendido. Show de bola. Até fazendo um complemento daí, o preceptor, né, muito importante o quê? Que na apólice de seguro dele tem o cargo que ele exerce de preceptoria, sim, né? é Porque se ele for arrolado como preceptor, a gente vai olhar na apólice e não tá aquele cargo ali incluído, pode muitas vezes que ele não tenha cobertura para aquela situação. Então, de novo, a importância daquele bom enquadramento da maneira correta. Isso hoje em dia está mais tranquilo porque a maioria das seguradoras já pensando em evitar esse problema que era comum, já incluiu automaticamente uma cobertura para situações de preceptoria. Então, está mais fácil hoje em dia a gente... porque o seguro é essa gestão do risco, né? Então, não é só a quantidade de sinistros, mas também os valores das indenizações, os valores dos pedidos que vão interferir no custo, mas também buscar cada vez mais formas de proteger o segurado. Então, a gente, estudando o mercado, as seguradoras cada vez, agora com a inteligência artificial principalmente, né, tendo mais acesso a informações, consegue identificar quanto por cento dos médicos são preceptores. E aí ela já consegue estimar um custo dentro da apólice lá para garantir isso automaticamente. Mas isso nem todas as seguradoras. Imagino Nem que, todas. assim como no automóvel, existem Não. diversas que têm produto de responsabilidade civil, mas cada uma tem o seu produto. Então é importante que, mais uma vez, o especialista, eu imagino, né? Exato. Para ele conseguir entender ali e poder enquadrar certo. Se for colocar uma seguradora que não tenha essa cobertura embutida, precisa estar pagando pelo prêmio dessa preceptoria, dessa chefia, né? Falando sobre seguradora, também uma coisa que a gente recebe no dia a dia é uma perguntinha do Gustavo: qual seguradora é melhor? Né? E aí eu volto a pergunta às vezes, né? Qual carro é melhor? Ou qual tênis é melhor? Ou qual casa é melhor? Né? E a resposta vai depender qual que é a tua necessidade. Né? É um tênis de corrida? Ou é um tênis para fazer uma trilha? Ou é um sapato para trabalhar? Ou é um tênis para dança, por exemplo? Vai depender da necessidade daquela pessoa. Né? Então eu sempre falo que não existe melhor seguradora. Existe a melhor seguradora que compreende a sua necessidade. E aí vai variar. A gente trabalha com um leque, a gente vai entender a necessidade daquele profissional e aí sim, vai conseguir apresentar a melhor seguradora para a necessidade daquele profissional específico. Então isso é uma coisa muito importante também. E tem seguradoras que a gente não trabalha. Que a gente já faz essa análise e entende que não são boas seguradoras para situação da responsabilidade civil médica. Né? Que tem seguradoras que
fazem seguro de responsabilidade civil geral e não tem essa especificidade da rotina do médico. E aí a gente faz isso, é competência do bom corretor, né, fazer essa análise também de todas as seguradoras disponíveis no mercado, que cada vez entram mais e mais na área médica, né, e selecionar as boas, as características de cada uma e as que a gente não deve trabalhar. Até porque o médico já tem um dia muito corrido, né? Os profissionais com uma hora, com menos tempo de extra trabalho, né? E com uma hora mais cara, né? Ele tem que estudar a seguradora que ele tem que entrar, não faz sentido, né? Precisa ter o corretor de seguros que vai fazer essa intermediação, entende, acompanha o mercado, né? Bacana. Ele já tem tanta coisa para estudar, né? É robótica, é IA, é aplicativo. Não, e eu fico imaginando, né, fazendo o inverso, a gente indo num médico e aí ele dando 3 opções de tratamento falando, pode escolher o que você acha melhor. Aí a gente vai, opa, ou seja, é ele quem deve indicar o melhor tratamento possível para mim. E a mesma coisa eu, como especialista no seguro de responsabilidade civil, quando o médico procura, é a mesma coisa, né? Eu vou ter acesso a várias seguradoras, eu vou entender o perfil dele, eu vou entender a necessidade, vou entender a seguradora que melhor compreende aquele risco dele e vou apresentar para ele a minha sugestão, assim como ele sugere o melhor tratamento possível para aquele paciente dele. Perfeito. E por que aquela e não outra? Exatamente, né? Exatamente. A gente já falou algumas vezes aqui sobre sinistro, né? Mas sinistro, o que é um sinistro, né? Para a gente traduzir mesmo, o que é considerado um sinistro para, no caso, a seguradora, né? Nossa linguagem traduzir um pouquinho disso. O que é um sinistro? O que é considerado um sinistro? Na verdade, a gente tem que pensar que são 2 categorias para a seguradora. É a expectativa de sinistro e o sinistro, propriamente dito. Então, o sinistro, ele é uma reclamação já formal, onde o médico já foi notificado, e daí o Gustavo tem vários exemplos, né? Como é que eles te ligam? Geralmente, às vezes a gente está há muito tempo sem falar com o cliente e a gente recebe Gustavo, boa tarde, tudo bem? Pode falar? E a gente já sabe que alguma coisa aconteceu. Aí muitas vezes ou ele acabou de receber uma sindicância, né, ou uma ouvidoria, muitas vezes recebeu de fato já um processo, né, ou muitas vezes o paciente foi, até mesmo às vezes até o paciente vai às vezes no hospital e solicita o prontuário, né, e ele já se antecipa e já dá uma ligada pra gente. E é aquele momento daí da gente entregar o que a gente vendeu para ele, né? Porque quando a gente vende uma pólice de seguro, a gente vende uma promessa, né? De que se algo vier a acontecer, ele terá cobertura. E no momento de sinistro é aquele momento da gente entregar, então, o nosso trabalho, né? A gente entender com ele o que aconteceu, orientar ele da melhor maneira possível, orientar um advogado especializado em direito médico, né? Que é muito importante, para que ele possa ter todo o suporte ali de fato, e aí a gente tratar aquilo ali da melhor maneira possível, né? E a gente faz essa análise, então, no exemplo que o Hugo trouxe. Um paciente vai até o hospital e solicita cópia do prontuário e o médico é informado que ocorreu, então, o acesso desse paciente ao prontuário. Aí o médico nos procura, eu soube que o paciente, isso não é um sinistro, porque não houve uma reclamação, não houve um contato do paciente com esse médico, mas a gente sugere que o médico analise o atendimento ou o procedimento que foi feito, né? Porque a gente pode registrar na apólice dele uma expectativa de sinistro. E por que isso é importante? Porque a apólice de seguro, ela tem a legislação securitária e ela é também subordinada ao Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente já viu vários casos de o médico tomou conhecimento de uma citação e passou 1 ano e não comunicou, e 1 ano é o prazo prescricional pelo Código de Defesa do Consumidor que a seguradora ampara a cobertura ou não. Então, se esse médico que sabe que o paciente foi lá e pegou o prontuário, ele analisou a situação, houve uma quebra de relação, a gente pode analisar se vai ou não comunicar uma expectativa de sinistro. Agora, se esse paciente pegou o prontuário, mandou um WhatsApp para o médico dizendo que não está contente com o resultado, que houve um problema, que ficou uma cicatriz ou coisas do tipo,
a gente vai com certeza abrir uma expectativa. E se o médico receber, por exemplo, uma carta de um advogado de paciente, aí a gente já tem que abrir um sinistro. Entendi. Mas como é que o médico hoje vai entender essa ameaça, né? Porque, pelo que eu entendi, existe um prazo de 1 ano para ele notificar a seguradora, seja de uma expectativa ou seja de uma notificação formal vinda de um advogado. Sendo que existe a palavrinha que a gente falou antes, que eu entendo que isso é um grande risco, que é o alegado erro médico, né? Não necessariamente é algo que tá claro que aconteceu, mas é um achismo, né? Gustavo, eu alego que você me tratou mal, mas para você me tratou normalmente, né? Então é uma alegação vinda de um paciente, de talvez um achismo do próprio paciente. Como que o médico hoje consegue identificar esse momento para vir e comunicar ao corretor de seguros para que a gente faça uma notificação para a seguradora? Primeiro, assim, o médico tem que separar quais são as intercorrências previstas para aquele procedimento, para aquele ato médico em si, no atendimento. Então, a medicação, enfim, quais são as intercorrências. É comum o paciente fazer cirurgia e o médico fornece o seu celular particular. Então, é comum o médico chega em casa, o paciente, perdão, chega em casa, começa com dor, manda uma mensagem para o médico, doutor, eu tô com dor, não sei o quê, o que que eu faço? O médico, muitas vezes, até prescreve um medicamento complementar. Ele entende o caso, se for necessário, prescreve um medicamento. No segundo dia, doutor, não melhorei, não tá legal, não sei o quê. Então, assim, mas ainda está na fase da intercorrência prevista e é competência e dever do médico assistir o paciente nessa fase. Passou ali o período de recuperação, 3 meses depois, o paciente entra em contato. Doutora, eu fiz tudo isso, mas eu fiquei com uma sequela, ou eu fiquei com uma cicatriz, ou algo que eu não gostei. E eu quero meu dinheiro de volta. Então, o quero meu dinheiro de volta já é a comprovação derradeira de que houve uma quebra de vínculo, e daí, nesse caso, não é mais opção do médico nos contatar. Ele tem que nos contatar. Perfeito. Legal. Isso é importante ficar bem claro, né, essa relação próxima entre o corretor de seguros e o profissional. Né? Porque se isso não acontece, talvez aconteça algo e ele fala, não, isso é normal, isso faz parte da profissão. Mas ele não notifica, passa o prazo. Ainda um parêntese, que essa relação próxima entre o médico e o profissional tem que ser um profissional de confiança, que ele conheça, que ele saiba que vai manter o sigilo total do caso. Então, ele não pode falar que ele recebeu uma ameaça de um paciente num balcão de atendimento com a vendedora do local, ou com a gerente do local na frente de diversas pessoas, principalmente em cidade do interior, que às vezes tem ambientes coletivos, né, de atendimento, onde o médico tem que chegar no balcão e falar a situação, porque quem vendeu o seguro para ele está ali, junto com outras pessoas, e não tem um local reservado para ele falar. Isso é extremamente ruim. Nós aqui, ainda que a gente atenda a maior parte por telefone ou WhatsApp, a gente tem as salinhas reservadas lá, com acústica, onde quando o cliente liga para comentar de um sinistro ou de um problema com o paciente, a gente se isola, porque pode estar aqui na sala de reuniões um outro médico falando do planejamento financeiro dele, falando do branding, da renovação do consultório dele, e a gente toma muito cuidado com isso. Então, quando alguém me liga, Denise, aconteceu um problema, queria falar contigo. Doutor, muitas vezes eu digo só um minutinho que eu vou ver uma salinha reservada para nós. Então, a gente toma muito cuidado. E eu vejo que muitas vezes tem médico do interior que é nosso segurado que me liga para comentar o caso do colega. Então, isso é muito desagradável, principalmente no interior, porque a rádio corredor, né, no hospital lá, vai passando e daqui a pouco a imagem do médico para ser recuperada não é fácil e nem barata, né? Então, tem que ter esse cuidado. Essa é a ressalva que eu faço, que tem que conversar, mas tem que ter cuidado e confiança total. Perfeito. E depois que o médico
se ele não contratou o seu seguro ainda, ele está atuando hoje sem, está atuando no risco, ele tomou uma notificação ou ele teve algum problema que ele percebeu, opa, aqui a minha quebra de relação médico-paciente, ela não existe mais, a minha relação não existe, ela teve uma quebra. Eu posso contratar o seguro? Isso aqui vai estar compreendido ou não vai estar compreendido? Infelizmente, é uma coisa que acontece bastante no dia a dia. E isso até, na verdade, tu vai observando com alguns pontos, né? Porque muitas vezes o profissional que está em busca de um seguro, quando já aconteceu alguma coisa, você percebe um certo senso de urgência, né? Um certo senso do, quando que o seguro ficaria pronto se eu fizesse hoje? Quando que eu posso utilizar o seguro, né? Então, você vai percebendo, você tem aquele feeling da negociação e você vai percebendo. Só que, infelizmente, depois que o médico já tomou conhecimento de um possível problema futuro, infelizmente, nenhuma seguradora vai dar cobertura, né? Porque talvez fazendo uma alusão para o seguro automóvel, por exemplo, seria a mesma coisa de eu, né, bater na traseira de um outro carro e aí ligar querendo contratar um seguro para aquele veículo que acabou de bater, né? Ou seja, o seguro ele é para ser um risco futuro, e não um risco presente que acabou de acontecer. Então, mesmo, por exemplo, na modalidade retroativa, onde a gente tem hoje, onde a gente consegue retroagir 5, às vezes até 10 anos, dependendo da seguradora, só que isso são para atos que não existe conhecimento de nenhum possível problema futuro. E não necessariamente, às vezes, uma ouvidoria já recebida, uma sindicância, ou uma mensagem de WhatsApp, né, demonstrando uma insatisfação, um descontentamento, uma quebra ali da relação médico-paciente. Então, infelizmente, a gente não consegue. Agora, o que a gente consegue são para os próximos atos que podem vir a acontecer, né? Então, o que deixa a gente muito triste são algumas situações onde o médico busca um seguro para aquela situação que já aconteceu, a gente explica, né, e demonstra para ele que, infelizmente, a gente não consegue dar cobertura para aquele fato, mas para que os futuros sim, só que daí muitas vezes ele, não, então, futuramente eu contrato o seguro. Né? E tem uma frase que a gente fala que o melhor momento para contratar o seguro foi ontem e o segundo melhor é hoje. Né? Então, ok, aquele eu não consigo mais cobrir, mas, poxa, eu tenho que pensar nos próximos, porque pode vir a acontecer. Então, Eu perguntei isso até porque nós, como brasileiros, nós somos muito otimistas, né? Então não vai acontecer com a gente, acontece com outra pessoa, mas com a gente está tudo certo, né? E a gente percebe isso no mercado do seguro geral, né? O seguro de responsabilidade civil ainda abarca uma pequena fração desse mercado, né? E a gente pega num seguro como automóvel, ainda a aderência é muito baixa, né? Principalmente porque nós não temos essa cultura, né? Então é possível você contratar seguros com retroatividade, mas desde que você não tenha ciência ou não tenha um processo em andamento. Se tiver, ele não entra na pólice, né? Isso, eu consigo contratar esse seguro retroativo mesmo já tendo, por exemplo, um sinistro antigo, só que ele não vai cobrir aquele evento em específico, né? Mas demais situações, caso venham depois da contratação do seguro, onde ele não tinha conhecimento antes da contratação, vir a surgir ali algum tipo de problema, aí a gente consegue dar amparo. Né? E uma coisa também muito importante, porque assim, existem dois tipos de profissional, né? Aquele que contrata antes de algo acontecer e aquele que infelizmente acaba buscando depois, ou até mesmo tendo conhecimento do seguro depois, né? A gente fala assim, mas infelizmente muitos profissionais ainda hoje acabam descobrindo sobre a existência de um seguro de responsabilidade civil somente depois. Porque vai comentar com algum colega e o colega, ué, mas você não tem uma pólice de responsabilidade civil? E o médico, o que é isso? Né? Então, infelizmente, vai conhecer depois. Então, o profissional que decide contratar o seguro antes de acontecer alguma coisa, então, às vezes, me formei, comecei a atuar e já busco um seguro e faço a contratação. Esse profissional ele paga mais barato do que um profissional que muitas vezes vai contratar somente depois de algo vir a acontecer. Porque, como a gente comentou ali no início, o seguro ele é precificado com base no risco, chances, probabilidades. Então, o profissional que já teve algum tipo de problema, a seguradora vai precificar diferente daquele profissional que nunca teve um tipo de problema. Né? Então, é sempre melhor e mais barato contratar um seguro antes de algo vir a acontecer do que depois. Então eu preciso também, mesmo se eu tiver um processo já em andamento, que eu sei que não vai entrar no meu seguro, eu estou arcando com todas as despesas e o risco, mas eu preciso notificar a seguradora na contratação. Necessário notificar. Porque imagina que eu não aviso, a precificação vai ser X, onde ao invés ele deveria estar pagando Y. Né? Então, isso lá na frente pode que a seguradora alegue que teve ali uma omissão de informação e que por isso o profissional estava pagando mais barato do que deveria. Né? Isso é o papel do corretor, questionar o cliente, entender a situação para poder colocar isso na pólice de maneira correta para que ele não tenha um problema lá na frente. Faço a correlação disso talvez com o seguro de vida, né? Onde eu omito uma informação de uma doença que eu tenho, né? Por medo da seguradora não aceitar, no fim, acontece algo relativo a esse problema que eu omiti da seguradora, a seguradora não vai gerar cobertura. Sim. Né? Mesma coisa. Sendo que, às vezes, se eu tivesse colocado aquela informação, a seguradora, às vezes, pediria alguns exames, analisaria o caso e falaria, tudo bem, eu aceito essa situação, porque ela está controlada com medicação, está tranquilo, onde, às vezes, a pessoa ela quer omitir a informação, né? E aí acaba que daí lá na frente, de fato, a seguradora vai negar aquela cobertura. Perfeito. E eu só complementando essa questão do contratar o seguro quem já teve processo. Tem que ter cuidado, porque depende da quantidade de processos, né? Hoje em dia depende da quantidade de processos. Então, as seguradoras, quando o médico tem mais de 3 processos, já começa a não aceitar. Então, e
E é comum, às vezes, principalmente no interior, eventualmente, do nada, começa a aparecer um monte de processo contra um médico. E às vezes até por questões políticas, que todo mundo se conhece, que motiva vários pacientes a ingressarem em juízo contra aquele médico. E aí não tem o que fazer. Seguradora nenhuma vai aceitar ele com volume de processo. Perfeito. Eu tô com um problema no meu CPF com seguro de carro, já. Tanto sinistro já. Tem umas pessoas meio azaradas aí que tem esse problema. Mas no caso do outro lado, né? Então hoje o médico se resguardou, ele já tem a sua pólice, está bem contratado, está bem assessorado. Perfeito. Ele recebe uma notificação, né, judicial de um advogado. O que ele faz a partir de agora? Eu acho que o primeiro passo é avisar o corretor dele. Porque a gente, querendo ou não, é o elo entre o cliente e aquela pólice de seguro que ele tem. Então foi comigo que ele fez a contratação, é comigo que ele vai entrar em contato caso algo venha acontecer. Então a gente fala que a gente faz aquele primeiro atendimento, aquele atendimento inicial, onde a gente vai entender o que aconteceu, como ele ficou sabendo, quando ele ficou sabendo, se existe um prazo para ele manifestar uma defesa daquela solicitação que está sendo feita, se ele já tem algum advogado especializado em direito médico no qual ele conhece e ele confia para fazer essa defesa. Se ele não tem, a gente vai orientar um advogado especializado para fazer essa defesa dele, a gente vai coletar as informações necessárias e a gente faz essa ponte, né, onde a gente vai indicar esse profissional para ele, para que daí sim, esse profissional que tem esse conhecimento jurídico possa, junto com esse profissional, entender o que aconteceu e formular uma defesa da maneira mais correta possível. Né? E em paralelo a isso, a gente na área de sinistros aqui coleta todas as informações que a gente precisa para já dar andamento também nesse sinistro junto à seguradora, né, para que o quanto antes esse cliente possa ser amparado e receber ali as custas que ele vier a ter, né? O advogado ser pago, o perito ser pago e por aí vai. Legal, né? Na parte, é muita documentação que ele precisa resguardar, que ele precisa ter. Já entendemos que ele precisa ter o prontuário, termo de consentimento, contratação de serviço, tudo isso, achamos que ele tenha. Ele começa já a encaminhar todas as informações, ele tem que ir atrás, Na verdade, assim, o importante é esse primeiro contato, já nos mandar o que ele recebeu, né? Para a gente organizar com a seguradora já a primeira comunicação, né? Mas concomitante a isso, então nomear o advogado, de preferência, né? Então, da escolha dele ou alguma sugestão nossa, que a gente tem alguns parceiros que, quando o médico não tem, a gente resolve isso para ele também, né? Que tem que ser especialista. Especialista. E depois a gente vai pedir um rol de documentos para ele, mas eu diria que, assim, todos os documentos para o médico conseguir são fáceis. O que é mais chatinho, que é a parte que a gente faz, são os formulários para a seguradora. Aí, assim, para a seguradora, a gente tem que manter o acompanhamento do processo. Então, tem uma rotina de tempos em tempos que a gente tem que manter um contato atualizado com a seguradora. Então, a gente tem que ficar acompanhando as principais ocorrências lá no juizado, no processo, lá no... A gente tem que ficar acompanhando as principais ocorrências lá no judiciário para ir munindo a seguradora dessas atualizações. E eu diria que do médico, assim, basicamente documentos pessoais, as comprovações das especializações, diploma de médico, e uma coisa que a gente vai incomodar um pouquinho ao longo do processo é comprovante de residência atualizado. Então, tem algumas seguradoras que pedem a cada 3 meses. Então, para ver se o médico está no mesmo endereço, que isso até é uma norma do próprio Ministério da Administração lá, que exige, através da Superintendência de Seguros Privados, que o segurado mantenha o seu cadastro atualizado. Então, aí vai a política de cada seguradora para pedir esse documento. E tem umas que são mais incisivas, assim, querem um acompanhamento mais de perto. E até fazendo um complemento, acho que uma observação bem importante, às vezes o cliente ele acha que ele vai falar direto com a seguradora. Né? Então, e talvez em alguns casos isso pode acontecer. Muitas vezes quando ele não tem um corretor especialista, né, às vezes o corretor não sabe lidar com aquele sinistro, pode às vezes passar um 0800 para o cliente e falar, tem que entrar em contato com a seguradora e falar sobre o sinistro. E na verdade aqui não, né? A gente absorve tudo para a gente, onde a gente já tem o advogado, por exemplo, especializado em direito médico, caso esse profissional não tenha para orientar. A gente tem a área de sinistro que faz toda a regulação, acompanhamento, coleta de documentos, envio para a seguradora, para que esse profissional não precise, muitas vezes, entrar num 0800 e falar direto com a seguradora. Até porque quando a gente passa, por exemplo, um 0800, a gente não consegue controlar como vai ser o atendimento dele lá. Né? Agora, um atendimento aqui conosco, a gente consegue controlar e a gente sabe que vai ser de excelência.
Perfeito. Até porque existem processos, né, que realmente já são processos que vão demorar, né, e precisa ter um acompanhamento muito próximo. Assim como eu imagino que tem acordos extrajudiciais que são rápidos de gerar uma indenização, né? Isso, existe essa volatilidade e o corretor de seguros que vai entender esse trabalho junto com o advogado, né? Imagino que essa relação deve ser muito próxima, até porque o médico tem que continuar a atuação dele, né? Ele não vai parar de atuar, né, ou destinar uma boa parte do tempo dele para lidar com esse processo, né? Quando se trata de uma ação indenizatória, o que a gente sempre fala? O médico tem que ajudar o advogado a montar a tese da defesa. Aí, feito isso, a gente sugere que ele esqueça da defesa. Agora, o advogado, ele tem que se manter em contato conosco, até porque se ele achar que a melhor estratégia é propor um acordo, ele não pode fazer isso sem a anuência ou sem a autorização da seguradora. Então, ele tem que nos enviar a tese dele em relação a ser o acordo a melhor alternativa, e nós precisamos pegar o aceite da seguradora e o valor que a seguradora concorda em pagar, porque quem vai pagar é a seguradora, e ela só vai autorizar mediante essa justificativa, a boa justificativa, né? Então, nós temos que demonstrar que sim, que houve uma falha. Teve um caso agora, recentemente, que o médico fez tudo certo, receitou o antibiótico depois do procedimento cirúrgico, porque a paciente apresentou uma infecção, só que ele cometeu uma falha que ele poderia ter solicitado um exame de cultura para ver qual a bactéria, né, ou quais bactérias, e receitar já um outro antibiótico mais efetivo. Então, ele teve uma primeira dose, digamos assim, de antibiótico e depois uma nova conduta de antibiótico. E daí isso, o advogado entendeu que foi uma falha dele não ter feito aquele exame. E aí os efeitos colaterais desse tratamento que são alvo da reclamação da paciente. E aí a seguradora concordou e autorizou o acordo e foi bem rápido, já definiu um limite lá da indenização, que foi o limite, o valor que a paciente estava solicitando, e foi um sinistro que a gente conseguiu regular e pagar em 3 meses. Então já deixou tudo resolvido, o processo encerrado, transitado em julgado. Que legal. Muito, muito bacana, hein, gente? Conseguimos aqui passar por várias áreas, né? Desde explicando o que é o seguro de responsabilidade civil, o cenário atual brasileiro, de como está esse mercado, especialidades mais processadas, o que desmistificamos o que é um sinistro, documentos importantes que é importante que ele acompanhe, que ele tenha, a caligrafia reforçando aqui. Então, desde o custo de defesa, passamos por várias áreas extremamente importantes aqui, que eu espero que a gente tenha conseguido traduzir bem para pessoas leigas, né, que foi o papel no dia de hoje. E o que vocês hoje, para a gente poder encerrar aqui, qual seria uma recomendação, né, o que vocês diriam, né, para hoje um profissional que não tem um seguro de responsabilidade civil e fala que isso talvez nunca vai acontecer com ele, que ele não vai precisar ter esse seguro? Eu sempre faço uma alusão que é o de, vamos imaginar que a gente está dirigindo o nosso carro, né, e a gente está seguindo os limites da via, a gente está se atentando a todas as sinalizações, a gente está sendo o mais cuidadoso possível. Mas imagina que do outro lado da via vem um carro com um motorista embriagado, que acaba invadindo a nossa faixa, né, e batendo de frente com o nosso carro. Né? E a pergunta que eu faço é: que culpa que eu tive nessa situação? Nenhuma. Né? Então a mesma coisa é o médico. Né? Não precisa necessariamente que ele faça algo de errado, não precisa necessariamente que ele tenha culpa para que ele venha ter algum tipo de problema. Né? E não dá para deixar, eu acho, à mercê do outro decidir demandar ele ou não. Né? Porque fica muito no risco. Né? O patrimônio dele está em jogo, a carreira dele está em jogo, o nome dele está em jogo. Então eu acho que não vale a pena o risco. Ainda mais por conta do seguro ter um custo tão baixo, ainda mais por conta do seguro ser tão acessível hoje em dia. Né? A gente tem, acho que, meu Deus, muitos corretores trabalhando com esse tipo de seguro, muitas seguradoras boas no mercado. Então eu acho que assim, a partir do momento que ele toma conhecimento da existência desse tipo de seguro, eu acho que a responsabilidade passa para ele de ter este seguro. Né? Porque a partir do momento que ele não tem o conhecimento, tudo bem, né? Poxa, eu não tinha o conhecimento. Agora, a partir do momento que toma conhecimento da existência dessa modalidade de seguro, é extremamente importante ele assumir essa responsabilidade e ele fazer a contratação dessa pólice de seguro e fazer a contratação com um corretor especialista. Acho que isso que é a mensagem que eu deixaria. Show de bola. E que eu complementaria, então, que é a gestão de risco ter a pólice de seguro de responsabilidade civil, porque não adianta o médico fazer
um planejamento de carreira, que ele quer ganhar tanto em 40 anos, ter o apartamento quitado, o carro quitado, e não pensar. Aí tem seguro do apartamento, tem seguro do carro, e não pensa no risco do patrimônio dele exposto a uma reclamação judiciária de um paciente, a um possível. Até o erro, né? Porque acontece, né? Então, eu diria que não existe gestão de risco sem ter as apólices de seguros apropriadas ao de responsabilidade civil e contratado com um profissional especializado, por causa daquela situação que eu já comentei antes, que a gente vê muito frequente, que é o médico falar em balcão que recebeu um processo, né? E aí, daqui a pouco ele está queimado na cidade por conta de uma coisa que ele foi cauteloso, contratou a sua apólice, e daí na hora de utilizar a sua apólice ele acabou impactando na imagem dele na cidade. Então, ter a apólice e ter os cuidados ao utilizá-la são, assim, acho que as duas principais contribuições. Incrível, pessoal. Eu agradeço muito vocês pelo tempo, por fazerem parte desse time maravilhoso da Santolin. Estar com vocês todos os dias é um grande prazer. Obrigado por hoje banharem, né, muitas pessoas com conhecimento relevante, prático e simples. E com isso, nós encerramos hoje o nosso SantoCast. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, Santolin Consultoria e Sou Médico, nosso canal dedicado para falar sobre assuntos relativos à área profissional médica. E nos vemos até o próximo episódio.